Após a última reunião com o presidente dos Estados Unidos, Benjamin Netanyahu, explicou que o encontro centrou-se nos esforços para libertar os reféns israelitas. קיימתי היום פגישה נוספת עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, ואחר כך פגישה קצרה עם סגן הנשיא ואנס. אנחנו התמקדנו במאמצים לשחרור חטופינו. אנחנו לא מרפים מזה לרגע, וזה מתאפשר בגלל הלחץ הצבאי שמפעילים חיילינו הגיבורים. Numa altura em que decorrem as conversações para um possível cessar-fogo, Donald Trump aumentou a pressão sobre Netanyahu para que este avance para um entendimento apoiado pelos Estados Unidos. O plano inclui uma pausa de 60 dias nos combates, mais ajuda humanitária e a libertação de reféns. Israel e o Hamas mantêm conversações indiretas com a mediação do Qatar. Até agora não foi possível chegar a um acordo que dite o fim dos combates em Gaza. A Rússia voltou a atacar a Ucrânia durante a noite com drones e mísseis, naquela que é provavelmente a sua maior ofensiva desde que começou a guerra. A Ucrânia diz que o Kremlin disparou mais de 700 projéteis, tendo como principal alvo a cidade ocidental de Lutsk, a 100 km da Polónia, o que deixou as defesas polacas em alerta. As forças aéreas ucranianas afirmam ter abatido quase 300 drones e ter conseguido interceptar mais de 400 outros utilizando bloqueadores eletrónicos. Os 7 mísseis de cruzeiro também foram interceptados, mas os mísseis balísticos conseguiram atingir os seus alvos. Volodymyr Zelensky afirma que os ataques de Moscou mostram a falta de vontade da Rússia em acabar com a guerra e volta a pedir aos aliados que aumentem a pressão sobre o Kremlin para forçar a paz. German Chancellor Friedrich Merz received NATO Secretary-General Mark Rutte in Berlin on Wednesday as Germany celebrates its 70th anniversary of joining the alliance. Both Merz and Rutte underlined their commitment to Ukraine and said that the priority is to bring about a ceasefire with Russia as soon as possible. The NATO Secretary-General said that Europe is not producing enough military supplies and welcomed the increase in defence spending the Allies agreed to a couple of weeks ago in The Hague. Germany is expected to take a leading role within the alliance. As tensions between France and Germany mount over fighter jets, Merz said discussions are ongoing but highlighted that the project could be a good collaboration between France, Spain and Germany if they can reach an agreement. Rutte also spoke about China's ambitions and said World War III could occur within the next 3 to 7 years, with Russia being able to launch a full-scale attack against NATO territory to keep Europe busy whilst China attacks Taiwan. As global conflicts continue to heat up, NATO has been making big promises in terms of military and defence expansion. But can it deliver? Liv Stroud in Berlin for Euronews. As autoridades francesas realizaram buscas esta quarta-feira na sede do partido da extrema-direita Rassemblement National, algo que ocorreu no âmbito de uma investigação sobre alegadas violações das leis de financiamento de campanhas eleitorais. Segundo o Ministério Público de Paris, a investigação pretende determinar se o partido recorreu a empréstimos ilegais para financiar as suas campanhas entre 2020 e 2024. A operação centra-se em possíveis atos de branqueamento de capitais e no recurso a documentos falsos durante as eleições presidenciais de 2022 e as eleições europeias de 2024. As buscas ocorreram 3 meses depois de vários elementos do partido, incluindo Marine Le Pen, terem sido condenados pelo desvio de fundos europeus. Jordan Bardella, o presidente do partido, considerou a ação uma nova campanha de assédio. Um incêndio florestal perto de Marselha fez mais de 100 feridos na terça-feira. A Proteção Civil adiantou que cerca de 1000 bombeiros foram destacados para combater o fogo, apoiados por meios aéreos. Devido aos ventos fortes, as chamas espalharam-se a uma velocidade de mais de 1 km por minuto. Pelo menos 400 pessoas foram retiradas das suas casas, incluindo 71 utentes de um lar de idosos. As pessoas foram aconselhadas a permanecer em casa, exceto ordem contrária, para que as estradas estivessem desimpedidas para a circulação das equipas de emergência. Durante a manhã de quarta-feira, a Proteção Civil emitiu avisos de desconfinamento de algumas zonas da região afetada. Contudo, indica que ainda é muito cedo para fazer retornar às suas casas as pessoas que foram mobilizadas.
A onda de calor que se tem sentido um pouco por toda a Europa, combinada com ventos fortes, aumenta o risco de incêndios florestais no sul de França. O ministro do Interior já alertou para um verão de alto risco no país. O tempo extremo afetou grande parte da Europa nos últimos dias. Em Portugal foram registadas 284 mortes em excesso durante a atual vaga de calor, quase todas pessoas com mais de 85 anos. Esta situação ocorre depois de o país ter registado a temperatura mais elevada de sempre para o mês de junho. Na vizinha Espanha, mais de 18 mil residentes de Tarragona foram colocados em confinamento enquanto os incêndios florestais continuam a não dar tréguas. Grande parte do país está em alerta máximo para os incêndios florestais, depois de ter registado o mês de junho mais quente de que há memória. França também trava uma luta para apagar os incêndios florestais. Os voos foram suspensos no aeroporto de Marselha devido a um incêndio que está a deflagrar nos arredores desta cidade portuária do sul de França. Na Grécia, a Acrópole fechou durante várias horas porque as temperaturas ultrapassaram os 40 graus para grande desapontamento de vários turistas. I'm very disappointed because it's the second time I come here and second time it's closed. So I feel like I came for nothing, and the ride to come here is very climbing, so it's hot, it's very hot. Na Hungria, fortes trovoadas assolaram o país, arrancando árvores, cabos elétricos e paralisando o transporte ferroviário. A tempestade deixou ainda muitas casas sem eletricidade. A Croácia também registrou fortes inundações e danos causados pelo vento, enquanto outros países dos Balcãs continuam a lutar contra ondas de calor. Mais de 160 pessoas continuam desaparecidas após as cheias catastróficas no Texas. Por esta altura, contam-se já mais de uma centena de vítimas mortais confirmadas. O número de desaparecidos triplicou depois de as autoridades terem aberto uma linha direta para as famílias comunicarem o desaparecimento dos seus entes queridos. As equipas de busca estão a utilizar maquinaria pesada para cortar árvores caídas, escavar margens dos rios e limpar enormes pilhas de detritos numa tentativa desesperada de encontrar todas as vítimas da tragédia. The primary job right now continues to be locating everybody who was affected by this flood. There still remain those who are missing. We have to find every single person who's missing. Enquanto se procuram todas as pessoas afetadas, as autoridades locais continuam sob forte escrutínio. Sabe-se agora que os inspectores do Texas terão aprovado o plano de emergência do Camp Mystic apenas 2 dias antes do desastre. 2 dúzias de pessoas morreram naquele campo de férias cristão, a maioria das quais crianças. O acampamento não foi evacuado, mas acabou por ser fortemente atingido depois de o rio Guadalupe ter subido 9 metros em menos de 1 hora. A pressão migratória na ilha grega de Creta está a aumentar, com o número de migrantes nas províncias de Chania e Rétimno a ultrapassar já os 1.500. Durante a noite foram avistadas 520 pessoas numa embarcação ao largo da ilha vizinha de Gavdos, depois transferidas para Lavrio, na província de Ática, no continente, uma vez que as estruturas e os alojamentos existentes em Creta já ultrapassam os limites. Como dizem as autoridades locais, a embarcação foi detectada a 17 milhas náuticas a sul de Gavdos, com mar agitado e ventos fortes. A operação envolveu um navio de alto mar, um cargueiro com pavilhão das Bahamas, 2 aviões e 4 barcos de apoio. Em Aguiá, aldeia da província de Chania, há cerca de 900 migrantes, enquanto em Rétimno o número de migrantes alojados em locais inadequados é superior a 600. Os municípios e as associações de trabalhadores portuários alertam para o risco da situação se tornar incontrolável e apelam ao governo para que tome medidas. Nos últimos meses houve discussões sobre a criação de zonas de acolhimento temporário na ilha, mas a situação não avançou. No entanto, tendo em conta a nova situação, as autoridades pedem a criação de locais específicos para evitar a dispersão de milhares de pessoas. As preocupações com o aumento dos fluxos intensificaram-se depois da visita da delegação europeia à Líbia. O comissário Magnus Brunner foi expulso de Benghazi e declarado persona non grata.
A sociedade civil e os meios de comunicação social enfrentam desafios crescentes na União Europeia. É o que diz o relatório sobre o Estado de Direito da Comissão Europeia, que analisa o panorama das instituições democráticas nos Estados-membros, com base em 4 pilares como a justiça e a luta contra a corrupção. There is no progress in respect of many specific recommendations, and of course that is a concern. And so where we find that the space within which civil society operates, or where we find that has narrowed, for example, or where we find that the media are under undue pressure and influence, then we have to call that out. Em Itália, uma nova lei destinada a combater o terrorismo e a criminalidade organizada poderá ter repercussões na sociedade civil e nas liberdades. So in the case of Italy, the important thing is to continue with the efforts to introduce the agreed reforms to the justice system. We have made recommendations, having looked at the 4 key pillars in the rule of law area. So, for example, in the media, having a system in place for the funding of public service media in Italy is a specific recommendation that we have made. Na Grécia, Polónia e Hungria persistem preocupações quanto à independência e imparcialidade das autoridades reguladoras do setor. E em Budapeste, jornalistas estão a ser investigados e acusados de servir interesses estrangeiros. The crackdown on civil society in Hungary was also underlined in the report. Commissioner McGrath mentioned a deteriorating environment and the legal uncertainty that organizations have to face in the country. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg.